Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo lutas. Nós estamos no primeiro período, essa é a nossa 10ª aula e nós já estamos falando de luta. Já falei para vocês luta, origem, já fiz a diferenciação entre arte marcial e luta, já falei sobre lutas de combate e autodefesa. Já falei para vocês sobre as lutas internacionais, lutas nacionais, as lutas indígenas, classificações das lutas e hoje nós iremos falar sobre o limite do corpo nas lutas. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, a aula está organizada dessa forma. Nós iremos falar de uma introdução, aí eu trouxe aqui o princípio da individualidade biológica, treinamento esportivo, capacidades físicas, desempenho, componentes do desempenho, tipos de adaptação, a importância da periodização, o excesso de treinamento, benefícios da prática de exercícios físicos e os sintomas de overtraining. Então, a introdução. Na hora de se exercitar, é preciso respeitar os limites individuais. Cada um de nós tem um envelope de função e um espectro próprio das capacidades que não deve ser ultrapassado. Aí eu circulo aqui para vocês, capacidades. O que eu quero falar com isso? Que existe a questão da individualidade e que nós nunca devemos extrapolar esse limite. Aí, obviamente, no nosso próximo slide aqui eu falo sobre o princípio da individualidade biológica, que é onde eu vou deixar isso um pouquinho mais claro para vocês. O fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais. Olha o que diz o princípio da individualidade biológica. Não existem pessoas iguais. Então, assim como para a luta ou para uma série de treinamento de musculação, por exemplo, um jogador de futebol profissional, todos esses atletas, depende da modalidade, existe a individualidade dele e ela deve ser respeitada, porque eu não posso comparar a minha aptidão física com a de outra pessoa. Porque nós somos pessoas diferentes. Nós estamos em níveis de condicionamentos diferentes. Então, toda vez que eu for iniciar um processo de treinamento, ou que eu estiver já praticando, no caso aqui, alguma modalidade da luta, eu devo me conhecer. O profissional que prescreve o meu treinamento deve levar em consideração essa minha individualidade. Por isso que permanentemente, o que acontece com o atleta de luta, com o lutador? Ele tem toda uma equipe multidisciplinar. Isso aqui eu estou falando a nível profissional, lutadores profissionais. Existe uma equipe multidisciplinar que faz o acompanhamento desse atleta. Existe ali o profissional de educação física, existe o fisioterapeuta, existe o nutricionista, existe o nutrólogo, existe um psicólogo. Uma série de profissionais estão ali acompanhando esse atleta. E constantemente, esse atleta ele é o quê? Ele é avaliado. São coletados dados dele. Com a posse desses dados, planeja-se o treinamento desse atleta. E periodiza-se o treino dele. O treino dele é periodizado. Lembrando que essa periodização é para quem? Para esse atleta aqui. Porque foi avaliado o nível de aptidão desse atleta. Foi avaliada as capacidades físicas desse atleta e não de outra pessoa. Então, eu nunca posso extrapolar o limite das informações que eu tenho aqui, das informações que eu coletei nas avaliações que foram realizadas. Isso aqui, tudo isso aqui, avaliar, planejar, periodizar é o quê? Reforçando a vocês, é individual. Aí o treinamento esportivo é entendido como sendo um processo de adaptação a estímulos externos,
que são racionalmente organizados para alcançar um objetivo concretamente definido. E geralmente esse objetivo está relacionado com o aumento do rendimento. Pronto, eu falo bem aqui, ó, um processo de adaptação que eu tenho um objetivo que ele é o que? Concretamente definido. Com o treinamento esportivo, aquelas repetições que irão acontecendo quando eu venho da fase de periodização, eu viso melhorar o quê? As capacidades físicas do indivíduo. E quais são essas capacidades físicas? São essas aqui, ó. O que são capacidades físicas? São definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Aí as capacidades físicas são essas: a velocidade, a agilidade, a coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, força e resistência. Essas são as capacidades físicas, são os atributos físicos que podem ser treináveis, que se eu repetir, se eu treinar por várias vezes, se eu tiver uma certa frequência e intensidade de treino, eu vou conseguir melhorar esses atributos físicos aqui. Beleza? O que não pode acontecer é eu extrapolar esse limite quando eu vou periodizar o treino de determinado atleta. Aí vamos para o desempenho. É um conjunto de características ou capacidades de comportamento e rendimento de um indivíduo. Toda vez que eu falar em desempenho, em treinamento esportivo, eu devo pensar em três elementos. Três elementos que são primordiais para que eu tenha uma melhora nesse desempenho, para que eu tenha uma melhora nesse rendimento desse atleta. Melhore a performance dele. Esses três elementos aqui devem ser levados em consideração: a alimentação, o treinamento e o descanso. Se eu negligencio uma dessas etapas aqui, ó, algum elemento desse aqui, eu vou falhar. Eu não vou alcançar o desempenho máximo daquele atleta. Então, por isso a periodização ela é muito bem pensada, é muito bem avaliada. Aquela avaliação que eu falei para vocês, ela acontece a todo momento, porque essa coleta de dados é constante, para saber se aquele objetivo que foi traçado está sendo alcançado. Caso não seja alcançado, traça-se umas novas metas. Esse planejamento, essa periodização, ela é mutável, ela é flexível. O profissional ele pode estar alterando ali, hora ou outra, fazendo algum tipo de adaptação de acordo com a resposta fisiológica que o atleta dá ali para ele. Então, se eu negligencio alguma dessas etapas aqui, eu não vou alcançar o desempenho máximo desse atleta. Então, eu tenho que respeitar isso aqui. Muitas pessoas pensam que melhorar é ter que treinar todo dia. E às vezes negligencia essa fase aqui, ó, do descanso. E não é legal. O que acontece? Esse atleta possivelmente, provavelmente irá se machucar. Aí já vai desrespeitar um outro princípio do treinamento esportivo, que é o princípio da continuidade, que é quando eu tenho uma ruptura nessa frequência de treinos, o que não é legal. Ó, tudo isso aqui acontecendo de forma bem, como é que eu posso dizer? Acontecendo de forma bem legal ali, um equilíbrio entre esses três elementos, eu vou ter uma melhora no desempenho desse indivíduo. Componentes do desempenho. Aí eu tenho que levar em consideração algumas outras questões, que até o momento eu estou focado aqui apenas no físico, né? Nas questões físicas do atleta. Os componentes do desempenho esportivo envolvem todos os aspectos do esporte e do atleta. Quais são esses aspectos? Eu estou falando para vocês dos aspectos físicos, mas existem os aspectos psicológicos. Vocês lembram que eu falei para vocês aqui ainda há pouco da equipe multidisciplinar? Existe um acompanhamento psicológico desse atleta. Nós vimos aí ano passado, por exemplo, a atleta lá da ginástica dos Estados Unidos não participando dos jogos, muita pressão em cima. Então, existe um acompanhamento psicológico com os atletas profissionais para que eles consigam suportar determinada pressão que é exercida, que a pressão é muito grande até. Existe a questão técnico e tática. Por exemplo, aqui nas lutas,
o treinador, obviamente, vai estudar o adversário lá do seu atleta, do seu aluno. Vão ver quais são os golpes que são mais efetivos do adversário, quais são os pontos fracos dos adversários. Então, essas questões aqui também são muito bem levantadas. E os estudos teóricos. Engana-se quem pensa que os esportes de alto rendimento hoje limita-se apenas às questões práticas. Apenas o indivíduo ter uma boa aptidão física, por exemplo. Unindo todos aqueles elementos para que eu tenha um bom desempenho e mais esses componentes aqui do desempenho é que eu vou resultar num bom atleta, num bom resultado no final de uma competição ou de uma temporada para esse atleta. Aí eu vou falar para vocês alguns tipos de adaptação que existem. Existem 3 tipos de adaptação. A adaptação aguda, a adaptação subaguda e a adaptação crônica. O que é que fala a adaptação aguda? São mudanças que ocorrem nos sistemas fisiológicos durante a execução do exercício. É esperado aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco, da ventilação pulmonar e da temperatura interna em comparação ao estado de repouso. Percebam que eu circulei aqui para vocês, durante a execução do exercício. O que eu quero falar com isso? Que abaixo são aquelas adaptações que o corpo sofre quando nós estamos praticando algum tipo de exercício físico. Nós começamos a correr, por exemplo. O que acontece? Logo a gente começa a ter uma respiração mais ofegante, mais profunda. Depois de mais algum tempinho, nós começamos a suar. São esses tipos de adaptações que o nosso coração bate com uma frequência mais acelerada. Tudo isso é nosso corpo respondendo ao estímulo que está sendo dado. O suor vem para quê? Para controlar a nossa temperatura corporal, para não deixar ela elevar demais, para ficar nos níveis normais. A nossa respiração fica mais ofegante, por quê? Porque nós estamos num ritmo mais acelerado. Então ela tenta se adaptar para nós não entrarmos ali num débito de oxigênio, nós conseguimos oxigenar todas as células do nosso corpo. Então essas são as adaptações agudas. É o que acontece com o nosso corpo durante o exercício. Adaptação aguda durante o exercício. Já as adaptações crônicas são o quê? São mudanças morfofuncionais que ocorrem nos sistemas fisiológicos a longo prazo, sendo dependente da somatória de todas as adaptações agudas e subagudas ao longo de um período de semanas, meses ou anos. Então aqui eu falo de adaptações o quê? Morfofuncionais. Já são o tipo de adaptação que o meu corpo sofre quando eu começo a melhorar as minhas capacidades físicas, por exemplo. Um indivíduo da luta, que ele começa a treinar de forma repetitiva, fazer seu treino, obviamente, ele vai melhorar sua força, ele vai melhorar sua resistência muscular localizada, ele vai melhorar sua resistência cardiorrespiratória, sua agilidade, sua velocidade de golpes. Então, tudo isso vai sendo cada vez mais melhorado. Aí eu trago como resultado, por exemplo, eu peguei aqui, vamos pegar aqui a resistência cardiorrespiratória. Eu trouxe uma tabelinha aqui que eu mostro, por exemplo, um indivíduo de 18 a 25 anos, uma mulher, isso aqui para as mulheres, de 18 a 25 anos, ela tem a sua frequência cardíaca excelente quando ela bate ali de 61 a 65 batimentos por minuto. Isso aqui é o quê? É uma frequência cardíaca baixa. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais forte for o coração do indivíduo, menor vai ser a frequência cardíaca dele. Porque o coração dele vai ser mais forte. Uma batida do coração, por exemplo, consegue oxigenar todas as células do corpo. Então ele vai bater menos. E olhem para a mesma tabela, vamos pegar a mesma idade, de 18 a 25 anos. Se nós vamos pegar aqui, ruim, está acima de 85 batimentos por minuto. Significa o quê? Que é uma frequência cardíaca alta. Sendo uma frequência cardíaca alta, quer dizer o quê? Que esse coração aqui está fraco. Ele precisa bater mais vezes por minuto para oxigenar as células do corpo desse indivíduo. Isso aqui é uma adaptação morfofuncional. Para essa idade, um coração bate em torno de 70 a 75 batimentos por minuto.
Então percebam que tem uma certa de redução nessa frequência cardíaca. É uma adaptação que morfofuncional. Tranquilo? Vamos avançando. Aí nós temos quanto à adaptação crônica, ela pode ser positiva ou negativa. Positiva são as adaptações crônicas que estão associadas às alterações morfofuncionais benéficas para as pessoas. São positivas. Promove a melhora dos indicadores de saúde, de condicionamento físico ou de performance. Então percebam aqui, ó, a adaptação positiva. Como o próprio nome já sugere, positiva, os efeitos são o quê? São benéficas, os efeitos são benéficos à saúde do atleta, dessa atleta aqui. Nós temos ainda as adaptações crônicas negativas. O que significa isso? São as adaptações crônicas que estão associadas às alterações morfofuncionais. Então, já falei de adaptação crônica, que tem a ver com a adaptação que? Morfofuncional. Que não são benéficas para as pessoas. São alterações negativas. Promovem pioras dos indicadores de saúde, de condicionamento físico ou de performance. Então, ao contrário das adaptações positivas, nós temos as negativas. As negativas o quê? Não são benéficas para a saúde do indivíduo. Aqui eu extrapolei, eu passei do limite do corpo desse atleta. Eu não respeitei os limites dele. Então ele entra num quadro de overtraining. Olha a foto aqui, ó. O treino desse atleta passará a não ter mais rendimento. Porque de repente eu desrespeitei um daqueles elementos que eu falei para vocês. No caso, o descanso. O descanso não foi adequado. Então, mesmo esse atleta treinando, por exemplo, todos os dias, as adaptações serão negativas. Então, por isso a periodização deve ser sempre muito bem pensada. Deve ser sempre respeitada a individualidade biológica de cada indivíduo. Aí a importância da periodização. Ó. Quando realizada da maneira correta, o treinamento desportivo ajuda na prevenção de lesões que comprometem a continuidade dos exercícios. No caso de um atleta de alto rendimento, manter-se em forma significa disputar mais competições e chegar a resultados melhores, além de manter a técnica em desenvolvimento contínuo. Percebam aqui, ó, olha o que eu circulei. Prevenção de lesões que comprometam a continuidade do exercício. Aqui eu já falo de um princípio. Qual é o princípio? O princípio da continuidade. O princípio da continuidade fala que é necessário que haja uma certa frequência, que seja repetitivo, que seja contínuo as séries de treinamento desse atleta. Então, quando acontece uma ruptura nessa sequência de treinos, ele acaba aqui há outro princípio agindo, que é o princípio da reversibilidade. Ele acaba perdendo, dependendo do tempo da lesão, um pouco daquelas suas capacidades físicas. Então, não é interessante que haja essa ruptura. Por isso, a periodização deve ser muito bem pensada, para evitar a lesão desse atleta. Excesso de treinamento. Caracteriza-se pelo treinamento esportivo excessivo, de forma sustentada a um ponto que exceda a capacidade do corpo de se recuperar. Ó, sustentada, circulei aqui para vocês, e recuperar, que não deixa o corpo se recuperar. O atleta inicia o treino ainda sem ter se recuperado do treino anterior, de forma que o estresse gerado pela atividade física passa a se acumular treino após treino. Isso aqui deve ser evitado. Isso aqui é evitado quando? Quando a periodização é muito bem feita, quando o treinamento é muito bem organizado, que não extrapola o limite do corpo do atleta, e além disso, existe o descanso, e o descanso deve ser adequado. Benefícios da prática de exercícios físicos. Ó. Fortalece o sistema cardiovascular, fortalece a memória, combate doenças crônicas, melhora a saúde mental, controle de peso corporal, diminui o estresse, combate a ansiedade e a depressão, fortalece o sistema imunológico,
melhora o desempenho escolar, dentre muitos outros benefícios. Isso aqui não só para a luta, qualquer movimento corporal que o indivíduo realize trará benefícios para a saúde desse atleta. Lembrando que não pode extrapolar o limite do corpo. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?